Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Método Científico, novamente publicando informações para contribuir com as suas pesquisas. No vídeo de hoje, nós vamos ver como fazer uma introdução de um trabalho científico. Na verdade, eu vou dar algumas dicas de como iniciar uma introdução, como você ir treinando para fazer uma introdução. E ao longo do tempo, você vai ter a sua própria forma de escrever. Vamos ver primeiro algumas introduções de alguns trabalhos já publicados. Então, eu peguei esse trabalho aqui do Amilcar, né? A gente publicou esse trabalho em 2019 na Revista Brasileira de Zootecnia, internacionalmente conhecido como Brazilian Journal of Animal Science. Então, o trabalho era sobre densidade de cultivo do caramujo Pomacia dolioides. Então, percebam como é que ele estruturou a introdução, como é que nós fomos arranjando o texto para chegar até o objetivo. Lembrando que no final da introdução sempre tem o objetivo do trabalho. Então, começou o texto falando do cultivo de moluscos no Brasil, que começou em 1990 em Santa Catarina, vai discorrendo sobre os tipos de cultivo, né? Vai falando sobre cultivo de água doce. No próximo parágrafo ele já fala dos fatores que afetam o cultivo, como temperatura, a disponibilidade de alimento e assim por diante. No outro parágrafo ele já começa a falar sobre o estudo sobre Pomacia canaliculata em campos de arroz, né? Então ele vai fechando e chegando até a espécie. No último parágrafo ele fala sobre a espécie Pomacia dolioides, do conhecimento que existe sobre ela, se ela tem importância econômica, e fecha o trabalho falando sobre o objetivo do estudo. Percebam que ele começou de algo mais amplo, de cultivo de moluscos de forma geral no Brasil, até ele chegar na espécie. Então vocês vão sempre observar que vocês vão construir a sua introdução na forma de um triângulo invertido, ou de um funil. Vocês vêm falando do maior para o menor, até vocês chegarem na sua hipótese ou no seu objetivo. Até ficar bem claro para o leitor por que é importante desenvolver o trabalho que você desenvolveu. Vamos ver um outro exemplo. Esse trabalho foi publicado no Latin American Journal of Aquatic Research, em 2019. O trabalho do Leandro, né, publicado pelo Leandro, eu e o professor Gustavo Rattori. E o objetivo do trabalho foi analisar o caranguejo de Locarcinus pagei e entender um pouco do comportamento de construção de abrigo, construção de toca, tá? Do buraco que ele vive dentro da terra, para ficar mais claro para quem não é da área. Mas esses exemplos que eu estou comentando aqui de como construir uma introdução servem para qualquer área, não apenas para a biologia, tá bem? Então percebam que ele começou a introdução da seguinte forma: os animais podem apresentar diferentes comportamentos durante seu ciclo de vida, dentre os comportamentos de escavação, desenvolvidos pelos crustáceos, principalmente os marinhos, de manguezal, de água doce. Então ele vai falando que os animais têm comportamentos diferentes ao longo da vida e um dos comportamentos é escavação. Ele já vem para um segundo parágrafo falando que os caranguejos escavam tocas, né, escavam buracos com diferentes formas e tamanhos. Ele vai detalhar um pouco como é esse tipo de escavação. E aí ele entra falando da espécie de Locarcinus pagei, onde ele vive, um pouquinho da ecologia da espécie, e fecha sua introdução falando do seu objetivo. Percebam novamente que veio do maior para o menor. Agora, vamos simular que nós fôssemos investigar a produção e as formas de cultivo de banana no Amazonas, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais. Não importa o local, né? Porque é apenas um exemplo. Então a gente poderia falar sobre a produção de frutas e o tipo de cultivo das frutas no Brasil. Depois a gente fechava um pouco mais para a produção de frutas no estado de São Paulo, se o estudo fosse em São Paulo, por exemplo, ou na Amazonas, né? Mas aí a gente fala de frutas no Brasil, a produção, depois a gente fala no estado de São Paulo, e aí a gente fecha para falar um ou dois parágrafos só da produção e dos tipos de forma de cultivo da banana. E fecha a nossa introdução falando da importância e do objetivo que a gente vai ter para fazer esse trabalho. Percebam que a gente começou falando de cultivo de frutas no Brasil, fechou para cultivos de fruta no estado, depois a gente fechou para cultivo e método de produção de banana e fechou a introdução com o nosso objetivo. Então, de forma geral, essa é a dica, tá? Construam a introdução de vocês sempre do maior para o menor, e sempre muito bem referenciada. Não fique inventando frases na introdução, porque isso daí é algo que você faz, mas você não tem base. Muitas vezes o que você falou já está em outro estudo, né? Então a introdução serve para concatenar, alinhavar o que já tem de conhecimento até chegar ao seu objetivo.
Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído mais uma vez para a formação de vocês e para os seus trabalhos. Por favor, dê um like se o vídeo serviu para você e se inscreva no canal para receber mais informações científicas. Um abraço e boa pesquisa por aí.